Descobri que ele perguntava tudo para a mãe. Então fiz a minha escolha sem consultar. Ninguém. Eu e o Tiago nos conhecemos há 3 anos, numa festa de aniversário de um amigo em comum. Foi uma dessas conexões instantâneas, sabe? Ele estava do outro lado da sala, nossos olhares se cruzaram e, de alguma forma, passamos a noite inteira conversando como se já nos conhecêssemos há anos. Tiago tinha 32 anos, era engenheiro, tinha aquele jeito calmo de falar que me passava segurança. Eu, com 29 na época, estava cansada de relacionamentos que não iam a lugar nenhum. No começo, tudo parecia perfeito. Ele era atencioso de um jeito que nenhum outro cara tinha sido antes. Me mandava mensagens todos os dias, não aquelas mensagens genéricas de "Bom dia, princesa", mas textos pensados, perguntando sobre meu dia, sobre como tinha sido aquela reunião que eu estava nervosa. Ele me levava para jantar em lugares legais, lembrava de datas importantes e até conhecia os nomes das minhas amigas, sem eu precisar ficar repetindo. Nos primeiros 6 meses, eu realmente achava que tinha encontrado alguém especial. Alguém maduro, independente, com a vida estruturada. Ele tinha apartamento próprio, carro, um emprego estável. Parecia o pacote completo. Mas aos poucos, comecei a notar algo estranho. Sempre que precisávamos tomar uma decisão, mesmo que fosse algo simples, Tiago dizia: "Vou falar com a minha mãe e te respondo depois." No início, achei até fofo. Um homem de 32 anos que respeita a opinião da mãe, pensei. Só que não era apenas respeito. A primeira vez que percebi que algo estava errado foi quando planejamos uma viagem de fim de semana para a praia. Eu tinha sugerido irmos para Ubatuba, mas ele disse que precisava verificar se era uma boa ideia. Achei que ele ia pesquisar sobre o clima ou preços de pousadas, mas não. No dia seguinte, ele me disse: "Minha mãe acha melhor irmos para Guarujá. Ela diz que é mais seguro e tem melhores restaurantes." E para o Guarujá fomos. Lembro de quando fomos escolher o apartamento para morar juntos, depois de 1 ano de namoro. Visitamos 5 lugares diferentes. Eu estava apaixonada pelo terceiro, que tinha uma varanda linda e ficava perto do meu trabalho. Era um pouco mais caro, mas cabia no nosso orçamento se economizássemos em outras coisas. Tiago pareceu gostar. Também, até comentou como seria legal tomar café da manhã naquela varanda. Mas quando chegamos em casa, ele disse: "Vou mandar as fotos para a minha mãe ver o que ela acha." Fiquei surpresa, mas não falei nada. Pensei que fosse apenas um gesto de consideração. Afinal, ela viria nos visitar eventualmente. 3 dias depois, ele me disse que a mãe dele achou o 5º apartamento melhor, porque tinha mais armários, na cozinha, e ficava mais perto da casa dela. E adivinha onde acabamos morando? No 5º apartamento, claro. Um lugar sem varanda, com um quarto a menos do que queríamos, mas com a aprovação da dona Márcia. Outro exemplo foi quando planejamos nossas férias do ano passado. Eu queria muito conhecer o Nordeste, principalmente Fernando de Noronha. Tinha economizado o ano todo para isso. Mostrei fotos, pesquisei pacotes, fiz todo um planejamento. Tiago parecia empolgado também. Até que um dia ele chegou em casa e disse: "Amor, estive pensando. A minha mãe achou o Nordeste muito perigoso nessa época do ano e sugeriu Gramado. Ela foi ano passado e adorou." Tentei argumentar que Fernando de Noronha é um dos lugares mais seguros do Brasil, que era meu sonho conhecer, que já tínhamos quase tudo planejado. Mas ele insistiu tanto que acabei cedendo. Resultado: fomos para Gramado, mesmo sendo fora da minha faixa de preço e num clima totalmente diferente do que eu queria para as férias. O pior foi quando comprei um vestido novo para o aniversário dele. Era um vestido vermelho, elegante, que tinha me custado quase metade do meu salário. Estava me sentindo linda, confiante. Na festa, a mãe dele me olhou de cima a baixo e comentou: "Esse vestido não é um pouco chamativo demais?" Na minha
época, moças de família preferiam cores mais discretas. Fiquei sem graça, mas sorri e mudei de assunto. No dia seguinte, Tiago me perguntou se eu não tinha outro vestido mais adequado para usar nos eventos de família. Quando questionei o que ele queria dizer com mais adequado, ele respondeu: "Você sabe, algo que minha mãe aprovaria mais. Ela só quer o melhor para nós." Foi aí que comecei a perceber um padrão. Não era só sobre apartamentos ou viagens, era sobre tudo. A marca do sofá que compramos, a que a mãe dele recomendou, o modelo da geladeira, igual a dela, até a cor das toalhas do banheiro tinha passado pelo crivo da Dona Márcia. Numa noite, enquanto jantávamos, comentei casualmente que estava pensando em mudar a cor do meu cabelo, talvez fazer luzes. Tiago imediatamente pegou o celular, tirou uma foto minha e disse: "Vou mandar para minha mãe ver o que ela acha. Ela entende dessas coisas de cabelo." Foi como um tapa na cara. Eu tinha 32 anos e precisava da aprovação da sogra para mudar meu próprio cabelo. Aquela noite, deitada na cama, comecei a me perguntar em que tipo de relacionamento eu realmente estava. E se estávamos mesmo construindo uma vida juntos, ou apenas seguindo o roteiro escrito por Dona Márcia. Quando comentei com minha amiga Carla sobre isso, ela riu e disse: "Todo homem é assim, um pouco mamãezinho. Você está exagerando." Estávamos no nosso café de sempre, numa quinta-feira depois do trabalho. Carla mexia distraidamente no seu cappuccino, enquanto eu desabafava sobre como Tiago tinha cancelado nosso jantar de aniversário de namoro, porque a mãe dele queria que ele a acompanhasse numa consulta médica de rotina. Mas Carla não era uma emergência. Era só um check-up que ela poderia ter remarcado. Ou ido sozinha, como qualquer adulto faz. Argumentei, sentindo aquela frustração familiar crescendo dentro de mim. "Ana, você precisa entender que mães e filhos têm uma ligação especial. Meu marido também é assim com a mãe dele. No Natal passado, tivemos que dirigir 5 horas só para almoçar com ela porque ela ficaria triste se não fôssemos." "É assim mesmo." Carla deu de ombros, como se isso fosse o mais normal do mundo. Meu irmão Felipe não foi muito diferente quando levei o assunto até ele. Estávamos ajudando nossos pais a organizar a garagem num domingo. E aproveitei para pedir sua opinião masculina sobre a situação. "Maninha, você deveria ficar feliz por ele não ser um daqueles que maltratam a mãe. Isso mostra caráter. Imagina se fosse o contrário? Se ele tratasse a mãe mal, você não ia gostar também." "Felipe, não é sobre tratar bem ou mal. É sobre um homem de 35 anos que não consegue escolher nem a marca do sabão em pó sem consultar a mãe." Respondi, passando-lhe uma caixa de ferramentas. Ele balançou a cabeça. "Acho que você está procurando problema onde não tem. Pelo menos, a sogra gosta de você, né? A namorada do meu amigo Carlos tem uma sogra que mal olha na cara dela. Até tentei conversar com o Tiago. Uma noite, depois que ele cancelou nosso jantar porque a mãe dele estava com dor de cabeça e pediu que ele fosse até lá, eu criei coragem. Estávamos na cozinha, eu lavando a louça e ele secando, um ritual nosso desde que nos mudamos juntos. "Tiago, às vezes sinto que sua mãe tem mais influência nas suas decisões do que eu." Falei, tentando manter a voz calma, sem acusações. Ele parou de secar o prato. Me olhou como se eu tivesse dito algo absurdo. "Você está com ciúmes da minha mãe?" "Isso é ridículo, Ana. Ela só quer o melhor para mim, para nós. Não é ciúme, Tiago. É que parece que nada na nossa vida é decidido só por nós dois. Sempre tem a opinião dela no meio." Ele colocou o prato no armário com mais força que o necessário. "Minha mãe tem mais experiência de vida que nós dois juntos. É claro que vou valorizar a opinião dela. Mas e a minha opinião? Quando foi a última vez que fizemos algo que eu queria, sem consultar sua mãe antes?" Ele ficou na defensiva. "Você está sendo injusta. Semana passada mesmo, fomos naquele restaurante japonês que você queria." "Sim, depois que sua mãe disse que era um bom lugar porque a amiga dela tinha ido e gostado." A discussão terminou como sempre.
com ele dizendo que eu estava exagerando e eu me sentindo como se estivesse ficando louca por ver problemas onde claramente não existiam. Até minha mãe, quando visitou nosso apartamento e notou como tudo parecia ter sido decorado por alguém com gostos bem diferentes dos meus, apenas comentou: "Filha, às vezes precisamos ceder um pouco para manter a paz. Homens são assim mesmo, muito apegados às mães. Seu pai também era assim no começo." Comecei a me perguntar se era eu quem estava errada. Se estava sendo egoísta por querer que meu namorado priorizasse nossas decisões como casal. Se estava exigindo demais ao esperar que um homem adulto cortasse o cordão umbilical. A única pessoa que realmente me entendeu foi minha colega de trabalho, Denise. Ela tinha 45 anos, estava no segundo casamento e tinha aquela sabedoria de quem já viveu o suficiente para não aceitar certas coisas. Um dia, enquanto almoçávamos na cantina da empresa, desabafei com ela sobre como a mãe do Tiago tinha sugerido que mudássemos a cor que eu havia escolhido para pintar nossa sala. Eu queria um verde água, algo leve, que combinasse com nosso sofá. Mas Dona Márcia disse que verde na sala dá azar, que o correto é um bege ou amarelo claro. Adivinha de que cor nossa sala está pintada agora? Denise colocou o garfo no prato, me olhou séria e disse: "Ana, isso não é normal. Não é sobre respeitar a mãe. É sobre um homem adulto que não consegue tomar decisões sem aprovação materna, e isso só vai piorar." "Como assim piorar?" perguntei, sentindo um nó no estômago. Meu primeiro marido era assim. No começo, eram pequenas coisas. A mãe dele opinava sobre a decoração, sobre nossas viagens. Depois, começou a opinar sobre como eu deveria me vestir, como deveria cozinhar, como deveríamos criar nossos filhos. Quando nosso primeiro filho nasceu, ela praticamente se mudou para nossa casa para ensinar a nora inexperiente a ser mãe. Denise tomou com um gole de água antes de continuar. "O problema não é a mãe dele, Ana. É ele. É a incapacidade dele de estabelecer limites saudáveis, de cortar o cordão umbilical. E se ele não faz isso agora, não vai fazer depois. Acredite em mim." Aquilo me atingiu como um tapa, porque no fundo, eu já sabia. Já tinha visto os sinais. Só não queria admitir. Não queria aceitar que o homem que eu amava, com quem planejava construir uma família, não era realmente um parceiro, mas um filho obediente da Dona Márcia que, por acaso, dividia a cama comigo. Naquela noite, deitada ao lado de Tiago enquanto ele dormia, fiquei olhando para o teto amarelo claro, a cor que Dona Márcia tinha escolhido para nosso quarto, e me perguntei quanto mais eu aguentaria viver assim, quanto mais eu conseguiria me anular, fingir que estava tudo bem, aceitar ser a segunda opção nas decisões da minha própria vida. Comecei a me sentir invisível no meu próprio relacionamento. Era como se fôssemos 3 pessoas naquele apartamento. Eu, Tiago e a opinião da Dona Márcia. Cada decisão, cada compra, cada plano para o futuro tinha a sombra dela pairando sobre nós. Nas noites em que Tiago ia visitar a mãe, eu ficava sozinha naquele apartamento que não parecia meu. Olhava para as paredes de cor bege que eu não escolhi, para os quadros que Dona Márcia tinha sugerido, para os eletrodomésticos que eram exatamente os mesmos modelos que ela tinha em casa. Era como viver num museu dedicado ao gosto de outra pessoa. Às vezes me pegava pensando se estava sendo injusta. Afinal, família é importante, certo? Tiago era filho único. O pai havia falecido quando ele tinha 15 anos. Era natural que tivesse uma ligação forte com a mãe. Talvez eu estivesse com ciúmes mesmo. Talvez fosse eu a problemática da história. A namorada controladora que queria afastar o filho da mãe. Essas dúvidas me corroíam por dentro. Numa terça-feira, depois de mais uma discussão sobre por que não poderíamos passar o feriado, na casa da minha irmã, em vez da casa da mãe dele, como sempre fazíamos, me peguei chorando no banheiro do trabalho. Minha colega Patrícia me encontrou assim e perguntou o que estava acontecendo. "Acho que estou ficando louca", confessei entre soluços.
Às vezes penso que sou eu o problema, que estou exigindo demais, sendo egoísta. Patrícia me ofereceu um lenço. Ana, você já parou para pensar que talvez seja isso mesmo que ele quer que você sinta? Que está louca, que é exigente demais, porque assim você continua aceitando a situação. Aquelas palavras ficaram comigo. Seria possível? Seria essa dinâmica uma forma de me manter submissa, de garantir que eu não questionasse o status quo? Outras vezes, sentia raiva. Raiva por me anular tanto, por aceitar morar num lugar que não escolhi, por usar roupas que não me representavam, por passar feriados sempre na casa da família dele porque a mãe dele ficaria triste se não fôssemos. Lembro de um domingo em que estávamos almoçando na casa dela, como fazíamos todos os domingos. Dona Márcia tinha preparado frango assado, mesmo sabendo que eu não como carne de frango desde criança. Quando mencionei discretamente a Tiago, ele sussurrou: "Come só um pouquinho para não deixá-la chateada." Ela passou a manhã toda cozinhando. Naquele momento, olhando para o pedaço de frango no meu prato, senti uma onda de raiva tão intensa que tive que respirar fundo várias vezes para não explodir. Não era sobre o frango. Era sobre como minhas preferências, minhas necessidades, minha própria identidade pareciam não importar naquela dinâmica familiar. O pior era a exaustão. Cansei de competir com alguém que nem estava fisicamente presente, na maioria das nossas discussões, mas cuja opinião sempre pesava mais que a minha. Era uma batalha que eu não tinha como vencer, porque as regras do jogo estavam definidas muito antes de eu entrar nele. Comecei a me afastar das minhas amigas, da minha família. Parte por vergonha de admitir a situação em que me encontrava. Parte porque estava cansada demais para manter outras relações. Minha vida se resumia a trabalhar e tentar navegar aquele relacionamento estranho a três. Minha autoestima despencou. Comecei a me questionar sobre tudo. Meu gosto, minhas opiniões, minhas decisões. Se Tiago, que dizia me amar, não valorizava. O que eu pensava, talvez o que eu pensasse não fosse realmente importante. Uma noite, depois de mais um jantar na casa de Dona Márcia, onde ela sutilmente criticou meu novo corte de cabelo, ficou diferente. Mas se você gosta assim, tive um sonho perturbador. Sonhei que estava me olhando no espelho, mas não conseguia ver meu reflexo. Era como se eu estivesse desaparecendo, tornando-me transparente, invisível. Acordei assustada, com o coração batendo forte. Tiago dormia, tranquilamente ao meu lado, alheio ao meu desespero silencioso. Fui até o banheiro, joguei água no rosto e me olhei no espelho. Ainda estava lá. Ainda era eu. Mas por quanto tempo mais? A gota d'água foi quando descobri que estávamos grávidos. Não foi planejado, mas depois do susto inicial, senti uma alegria imensa. Sempre quis ser mãe, e apesar dos problemas, amava Tiago. Talvez um bebê fosse o que precisávamos para fortalecer nossa relação, para ele finalmente priorizar nossa família. Fiz o teste numa sexta-feira de manhã, antes de ir trabalhar. Passei o dia inteiro ansiosa, planejando como daria a notícia. Comprei uma garrafa de vinho não alcoólico. Preparei o jantar favorito dele. Até coloquei uma música romântica de fundo. Contei para o Tiago numa sexta à noite, esperando comemorarmos juntos. Ele sorriu, me abraçou, parecia genuinamente feliz. Por um momento pensei que tudo ficaria bem. Então ele disse: "Vou contar para a minha mãe amanhã, ela vai ficar tão feliz." Senti meu coração afundar. Não vamos contar juntos. Não, quando você acha que devemos contar para nossas famílias. Simplesmente, vou contar para minha mãe amanhã. Como se fosse a coisa mais natural do mundo. Como se ela tivesse mais direito de saber sobre minha gravidez do que qualquer outra pessoa. No sábado, ele voltou da casa dela com uma lista. Uma lista de nomes que a mãe dele achava bonitos para o bebê. E mais. Ela já tinha reservado o quarto de hóspedes da casa dela para ser o quarto do bebê quando fôssemos visitá-la.
Já estava planejando como seria a decoração, que cores usaria, que móveis compraria. Tiago falava animadamente sobre os planos da mãe, sem perceber meu silêncio, sem notar como cada palavra dele era como uma pequena facada no meu coração. Não era assim que eu imaginava minha gravidez. Não era assim que eu imaginava minha vida. Naquela noite, chorei sozinha no banheiro, com a água do chuveiro abafando meus soluços. Chorei pelo bebê que crescia dentro de mim, que nasceria num ambiente onde sua avó teria mais voz sobre sua vida do que sua própria mãe. Chorei por mim, pela mulher que eu era, e que estava desaparecendo um pouco mais a cada dia. Foi naquele momento, encolhida no chão do banheiro com água escorrendo pelo meu corpo, que percebi que não podia continuar assim. Não por mim, não mais apenas por mim, mas pelo meu filho, que merecia uma mãe inteira, não os pedaços quebrados que eu estava me tornando. Passei uma semana inteira pensando no que fazer. Amava o Tiago, de verdade, mas não conseguia mais viver sendo a segunda opção nas decisões da nossa própria vida. Cada manhã, acordava com náuseas, parte pela gravidez, parte pela ansiedade que me consumia. Durante essa semana, observei Tiago com outros olhos. Como ele checava o celular sempre que a mãe mandava mensagem, não importava o que estivéssemos fazendo. Como ele ligava para ela todos os dias no caminho do trabalho para casa. Como ele mencionava a opinião dela em praticamente todas as conversas que tínhamos. Minha mãe disse que devemos começar a comprar o enxoval logo, mesmo estando só com 8 semanas. Minha mãe acha que devemos pintar o quarto do bebê de verde, porque é neutro. Minha mãe conhece uma obstetra excelente, amiga da prima dela. Cada frase começando com minha mãe era como um pequeno martelo quebrando o que restava do meu coração. Uma tarde, sentei sozinha no parque perto de casa. Precisava de espaço para pensar, longe da presença dele, longe daquele apartamento que nunca pareceu realmente meu. Fiquei observando as famílias ao redor. Pais brincando com seus filhos, casais de mãos dadas, uma mulher grávida lendo tranquilamente sob uma árvore. Foi ali, naquele banco de parque, que tomei minha decisão. Sem consultar ninguém, nem minhas amigas, nem minha família. Muito menos a dona Márcia. Pela primeira vez em muito tempo, senti que estava recuperando um pouco do controle sobre minha própria vida. Voltei para casa determinada. Tiago estava no sofá, assistindo a um jogo de futebol. Desliguei a TV e sentei-me à sua frente. Precisamos conversar sobre o futuro do nosso filho. Comecei, sentindo meu coração bater forte, mas minha voz estava firme. Quero que ele cresça vendo os pais tomando decisões juntos, como adultos independentes. Não quero que nossa criança pense que precisa da aprovação de alguém para cada escolha na vida. Tiago pareceu confuso. Do que você está falando? Estou falando sobre nós, sobre como sua mãe está envolvida em cada aspecto da nossa vida. Sobre como você não consegue tomar uma decisão sem consultá-la primeiro. Ele tentou minimizar. Você está exagerando de novo. Só respeito a opinião dela. Qual o problema nisso? O problema, Tiago, é que a opinião dela sempre vem antes da minha. Sempre. Desde a cor das paredes até onde vamos morar. E agora está acontecendo com nosso bebê, antes mesmo dele nascer. Ana, você está sendo dramática. Minha mãe só quer ajudar. Não, Tiago. Não estou sendo dramática. E, se você não consegue ver o problema, talvez seja melhor repensarmos se estamos prontos para criar uma família juntos. Ele me olhou como se eu tivesse acabado de falar em outra língua. Você está terminando comigo? Por causa da minha mãe? Agora que estamos esperando um filho? Não estou terminando. Estou pedindo que você escolha. Ou começamos a tomar nossas próprias decisões como casal, ou talvez seja melhor seguirmos caminhos separados. Ele ficou em silêncio por um tempo. Depois disse que ia pensar. Adivinha o que aconteceu? Ele pegou as chaves do carro e foi direto para a casa da mãe dele. Naquela noite sozinha no apartamento, senti uma mistura de medo e alívio.
Medo do futuro incerto, de criar um filho sozinha, talvez. Mas também alívio por ter finalmente expressado o que estava me sufocando há tanto tempo. Tiago voltou 2 dias depois. 2 dias em que não atendeu minhas ligações, não respondeu minhas mensagens. Voltou com olheiras, parecendo cansado, mas com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Conversei com minha mãe. Ele começou. E meu coração afundou. Claro que ele tinha ido pedir conselhos para ela sobre nosso relacionamento. Ela acha que você está sendo hormonal por causa da gravidez, e que isso vai passar, que eu devo ter paciência com você nesse período. Foi como um soco no estômago. Mesmo naquele momento crítico, mesmo quando estava em jogo nosso relacionamento, nosso futuro como família, ele não conseguiu enfrentar o problema sozinho. Precisou da aprovação, do conselho, da orientação dela. Foi aí que percebi. Isso nunca vai mudar. E eu não posso criar meu filho num ambiente onde sua avó tem mais voz sobre sua vida do que sua própria mãe. Não posso permitir que meu filho cresça achando que é normal um adulto não conseguir tomar suas próprias decisões. Então, fiz minha escolha. Na manhã seguinte, enquanto Tiago estava no trabalho, arrumei minhas coisas. Não muitas. Na verdade, já que grande parte da decoração e dos móveis tinham sido escolhidos por Dona Márcia. Coloquei tudo no meu carro e fui para a casa da minha irmã. Deixei uma carta explicando que precisava de espaço para pensar, que o amava, mas que não podia continuar assim. Que estava disposta a tentar de novo, mas apenas se ele estivesse disposto a buscar ajuda profissional para trabalhar essa dependência da mãe. Isso foi há 2 semanas. Tiago me liga todos os dias, às vezes chorando, dizendo que sente minha falta. No início, ele alternava entre dizer que eu estava exagerando e prometer que ia mudar. Típico ciclo de quem não está realmente disposto a enfrentar seus problemas. Mas ontem, algo diferente aconteceu. Ele me ligou e, pela primeira vez, não mencionou a mãe dele em nenhum momento da conversa. Disse que estava pensando em procurar terapia para trabalhar essa dependência, que ele finalmente admitiu ter. Disse que percebeu como isso estava afetando nossa relação e que não queria perder sua família por causa disso. Não sei se é verdade ou se é só uma promessa vazia para me fazer voltar. Não sei se ele realmente entendeu a gravidade da situação ou se está apenas dizendo o que acha que quero ouvir. E agora estou aqui, com 11 semanas de gravidez, tentando decidir o que é melhor para mim e para meu bebê. Parte de mim quer acreditar que Tiago pode mudar, que podemos construir uma família saudável juntos. Outra parte tem medo de voltar e, em poucos meses, estar exatamente na mesma situação. Vocês acham que estou exagerando? Que deveria ter mais paciência? Ou fiz certo em sair daquela situação? Será que pessoas como o Tiago realmente conseguem mudar? Será que vale a pena dar mais uma chance, pelo bem do nosso filho? Ou é melhor criar meu bebê sozinha do que num ambiente onde ele aprenderá que não pode tomar suas próprias decisões? Não, sei mais o que pensar. Só sei que, pela primeira vez em muito tempo, tomei uma decisão importante sem consultar ninguém. E por mais assustador que seja, também é libertador.